Olá, queridos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a lição de número 8. Lição essa que traz como tema a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. O textuário dessa lição diz o seguinte: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A verdade prática diz: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, como sua evidência, são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Como vocês puderam acompanhar nesse texto e o tema da lição, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Mas é preciso nós entendermos o que vem a ser a identidade pentecostal. Na lição de hoje, nós caminharemos sobre esse tema para buscar um esclarecimento do que significa a identidade pentecostal. A introdução da nossa lição, ela diz o seguinte, que nós iremos estudar sobre essa identidade pentecostal e a sua relação com o Pentecostes bíblico. Contudo, o nosso enfoque será em mostrar algumas sutilezas do erro que tem acontecido no nosso meio para buscar apagar esse movimento pentecostal. O primeiro tópico dessa lição fala sobre o Pentecostes bíblico. Nós temos o primeiro subponto que trata sobre o Espírito prometido. Bom, quando nós olhamos nas Escrituras, nós iremos observar que no Novo Testamento o Espírito Santo de Deus, ele se manifestava de maneira provisória, de maneira emergencial. Nós encontramos no livro do Gênesis ele pairando sobre a face das águas. Nós encontramos na vida de homens que foram capacitados por Deus para desenvolver ou para cumprir uma missão específica. Em especial, a gente vê isso acontecendo quando, no livro de Juízes, Deus capacitava homens por meio do seu Espírito para fazer uma obra específica. Nós vemos a ação do Espírito Santo na vida dos homens que construíram o tabernáculo. Então nós encontramos no Velho Testamento a ação do Espírito de maneira providencial e emergencial. O segundo ponto dessa lição fala sobre o Espírito derramado. Bom, ainda no Velho Testamento, a gente vai encontrar a promessa revelada, uma promessa feita por Deus através do profeta Joel, do capítulo 2, versículo de número 28, que ele disse que derramaria do seu espírito sobre toda a carne, de maneira que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Bom, os vossos velhos, terão visões. Louvado seja Deus. Nós, então, encontramos no Velho Testamento a ação do Espírito e encontramos no Novo Testamento a ação do Espírito propriamente dita derramada. Então, assim fechamos o primeiro e o segundo ponto, onde tratamos sobre o Espírito que foi prometido, ou seja, a promessa do derramamento, e o ponto 2 tratou sobre o Espírito derramado. Então encontramos no Gênesis e a ação do Espírito, encontramos lá no Joel a promessa feita e encontramos aqui no livro de Atos, no capítulo 2, o cumprimento dessa promessa. Concluímos então esse primeiro ponto da seguinte forma, que o Pentecostes bíblico está ancorado na promessa do derramamento do Espírito Santo no cumprimento dessa promessa. Então Deus, ele fez uma promessa e ele também cumpriu essa promessa. No cumprimento dessa promessa, da qual foi
falado por Deus através do profeta Joel, a Bíblia vai dizer que o Joel, ele prevê que um dos principais resultados do derramamento do Espírito Santo seria a distribuição de dons espirituais, entre estes o de profetizar. Ele diz que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Assim fechamos o primeiro tópico. O tópico de número 2, ele vai falar sobre o distintivo pentecostal de nossa igreja. Bom, para que serve um distintivo, se não para mostrar ou demonstrar a autoridade? O primeiro ponto fala sobre a atualidade dos dons espirituais. É importante nós destacarmos que Agostinho de Hipona, 354 a 430, ele introduziu dentro da igreja um erro doutrinário de que os dons haviam cessado. No entendimento dele, os dons de fato eles existiam, contudo, havia sido restrito ao período apostólico. Um erro doutrinário que foi se arrastando por muitos e muitos anos. E agora mesmo no século XXI, esse erro doutrinário, ele tenta voltar novamente. Reconhece os dons espirituais como existente, mas negam a sua manifestação no cenário atual. A Assembleia de Deus, na figura representativa dos pentecostais, ela reafirma novamente na sua declaração que está fundamentada na Bíblia Sagrada, ela diz que os dons espirituais, eles permanecem em evidência. Diz também que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo e também com fogo. Ela ainda afirma que o batismo no Espírito Santo vem como um revestimento de poder para a vida e serviço e concessão dos dons e seus usos no trabalho do ministério. Logo, entendemos que a manifestação de Deus por meio do seu Espírito, ela vem para nos capacitar através dos dons espirituais para fazermos a sua obra. Paulo escreve sobre isso de maneira larga, de maneira extensa, onde nós abordaremos e mostraremos os textos bíblicos que a Bíblia afirma sobre a atualidade dos dons espirituais. O ponto de número 2 fala sobre as línguas como evidência. Afirmamos de maneira categórica que o que caracteriza, o que demonstra e afirma que uma pessoa ela foi de fato batizada no Espírito Santo é o falar em línguas. Vamos encontrar isso na Bíblia de maneira bem extensa. A partir de Atos 2, quando o Espírito Santo se manifestou, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Todos começaram a falar em outras línguas. Nesse caso, a marca pentecostal, ela é implantada. O falar em outras línguas é a garantia e exposição de maneira pública que alguém foi de fato batizado no Espírito Santo. Dentro do processo de falar em línguas estranhas como sinal do batismo com o Espírito Santo, nós precisamos diferir a questão do dom espiritual do dom de variedade de línguas. Uma coisa é o falar em línguas como sinal do batismo no Espírito Santo. Outra coisa é o dom espiritual de variedade de línguas. Bom, nesse momento nós chegamos à conclusão desse segundo tópico, onde nós falamos sobre a atualidade dos dons espirituais e as línguas como evidência. Concluímos então da seguinte forma, que a atualidade dos dons espirituais e as línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo são distintivos da identidade pentecostal. E mais uma vez, lembrando que o distintivo é o que demonstra e o que mostra a autoridade de alguém. O Espírito Santo, ele vem na vida do homem para capacitá-lo para toda a boa obra. Assim concluímos o tópico de número 2.
A partir desse momento, iremos iniciar o tópico de número 3, cujo o tema é Mantendo a Chama Pentecostal Acesa. O primeiro ponto fala sobre a fidelidade às Escrituras. E por que está escrito isso? Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era seu amor e fidelidade pelas Escrituras. Em Atos capítulo 2, versículo 42, você vai ver de maneira mais categórica essa afirmação, onde as pessoas tinham prazer em estudar a palavra de Deus. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo, que negava a infalibilidade e inerrância das Escrituras. Bom, o liberalismo, ele traz no seu seio a capacidade de negar a inerrância das Escrituras, que é a capacidade de que ela não pode errar. As Escrituras, elas não erram. Quando as pessoas deixam de acreditar na palavra de Deus, elas começam a amontoar doutores para si, para distorcer as Escrituras, para ficar à moda do freguês. E é exatamente por isso que nós protestamos contra isso, porque nós cremos nas Escrituras como ela de fato afirma. E para mantermos essa chama acesa, é preciso ter o mesmo comprometimento e comportamento que os irmãos da igreja primitiva tiveram, que é preservando a palavra. O salmista escreveu no Salmo de número 119, dizendo o seguinte: como preservará ou conservará o jovem o seu caminho, ao mesmo tempo que conservar, preservar, purificar, ele disse, observando segundo a tua palavra. E mais à frente ele prossegue dizendo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É importante afirmar que não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de oração, se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar ao Senhor. É muito importante que os crentes se reuniam em casas e lá ocorria a invocação ao nome do Senhor e automaticamente a manifestação dos dons espirituais. Uma das coisas que alguns afirmam é a não necessidade da igreja. Pulamos assim para o ponto de número 2, quando ele fala sobre o exercício dos dons espirituais. Passamos a falar agora sobre o ponto de número 2, cujo tema é o exercício dos dons espirituais. Bom, encontramos na Bíblia um texto de 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, fala que naquele tempo não havia visão manifesta. Era um período em que Deus estava deixando de falar, porque aqueles que deveriam estar consagrados para ouvir a palavra de Deus e poder transmitir, não estavam de acordo à vontade de Deus. E Deus então levanta o profeta Samuel, ainda uma criança, Deus se manifesta para ele e através do sacerdote Eli, ele reconhece a voz de Deus. Bom, esse texto nós trazemos à tona aos nossos ouvidos para observar uma coisa, porque parece estar acontecendo exatamente o que acontecia no passado. Não existe mais movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. É importante que a manifestação dos dons espirituais ele é precedido de temor a Deus, reverência, vida com Deus, santidade e leitura da palavra de Deus. Uma vez que a gente cumpre esses pré-requisitos, automaticamente há a manifestação dos dons espirituais, de maneira que Deus vai fazer fluir nas nossas vidas para sermos usados por Ele. Não podemos esquecer que esses dons, eles são atuais e eles devem ser executados ou exercidos. Então, por isso falamos sobre o exercício dos dons espirituais.
ele existe por uma razão, que é fazer com que a igreja de Cristo ela seja edificada, exortada e consolada. Concluímos assim o tópico de número 3, falando a seguinte frase: a fidelidade às Escrituras e o exercício dos dons são instrumentos espirituais para manter a chama pentecostal acesa e atual para a igreja. Concluímos então essa lição dizendo o seguinte: nessa lição nós vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso o fez consciente de sua missão. Contudo, após um século do seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. Apesar de existir muitas pessoas buscando negar a atualidade dos dons espirituais, é importante reafirmar que eles são atuais. E para aqueles que têm a Bíblia como manual de regra, prática e fé, jamais deixará de acreditar na atualidade da manifestação do Espírito Santo e dos dons espirituais. Deus abençoe a todos e até a próxima lição.